tentando entender exatamente o que significa autoliderança e por que ela é importante, a gente conseguir se autoliderar antes, inclusive, de liderar os outros. Porque a gente gosta de liderar, né? A gente gosta de ser líder, liderar os outros. A gente, aliás, existe muita dificuldade das pessoas até entender o que significa liderança, né? Em si. Mas, Carlos, traz um pouco aí da sua visão do que você tem falado por aí sobre autoliderança e por que é importante a gente se liderar primeiro antes de querer liderar os outros. Ótimo. Eu vou te falar da minha percepção, a forma como eu entendo a autoliderança. Tem muita gente boa falando sobre autoliderança. Eu vou dar só um recorte do que é para mim. Para mim não foi algo que eu busquei desenvolver autoliderança com intencionalidade. A minha vida pessoal me forçou a desenvolver isso sem ter um nome para isso. Eu fui tomar consciência trabalhando com executivos empresários, que algumas coisas funcionavam, outras não funcionavam. E aí, cavucando, eu fui identificando que era um conjunto de características que as pessoas tinham para fazer a mudança acontecer. E, normalmente, talvez até pelo glamour, né, as pessoas elas querem ter a sensação de que elas têm um alto impacto em outras pessoas, empresas, no board, enfim. E aí eu fui caçar, vamos dizer assim, a ciência por trás da liderança. E aí a gente se vê desenvolvendo separado em duas partes, né? A parte que, na verdade, é mais gestão, que de uma forma bastante simplista é números, né? E depois, eventualmente, você traz o conceito de governança. E liderança comportamental, que são mais pessoas, né? Coração, né? Visão, se conectar com as pessoas. E uma das coisas que me surpreendeu muito conversando com um founder de uma empresa de médio porte, que exportava, inclusive, estava há décadas, eu perguntei, onde você se vê daqui a 3, 4 anos? Eu falei, não sei. Então, o que para mim ficou claro é que estava faltando um destino, né? Então, normalmente, quando a gente começa a ir atrás da teoria da liderança, é ajudar as pessoas a chegarem em algum lugar, criar uma visão, ter um propósito, persuadir as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem em prol de algo maior. E eu percebia que as pessoas que elas patinavam na liderança é porque não tinham alguns desses atributos. E aí, cavando um pouco mais, eu fui buscar qual que é a definição realmente de liderança que para mim faria sentido. E aí eu nunca busquei inventar a roda, né? Eu falei, tem pessoas muito mais inteligentes e espertas do que eu. Vou buscar e encontrei um trabalho de Kevin Kruse, que é um cara sensacional em liderança. Ele tem um trabalho voluntário, treinou muita gente. E na definição dele, que eu adotei, ele diz que liderança, vamos ver se eu lembro certinho, é o processo de influência social que maximiza o esforço dos outros a fim de atingir resultados, atingir objetivos. E aí o que acontece? Quando você começa a pensar nisso e gerar uma reflexão, um processo, uma sequência de passos, de influência social, você tem que influenciar o microcosmos que a gente tem das pessoas que estão próximas, maximizando o esforço dos outros, né? Então a gente não tem otimização se a gente não tiver isso, a gente vai gastar tempo, energia, vai ter um problema com gestão, para ter um resultado. E aí o que acontece? Quando a própria pessoa não sabe onde ela quer chegar, como a gente sabe se ela está liderando as pessoas, uma equipe, uma empresa, com a intenção correta? Se ela está fazendo esse processo de liderança adequado? Ela pode estar tendenciosa, pode ter um bias. E no caso desse executivo e de muitos outros executivos empresários que eu encontrei, eles acabam fazendo as coisas que eles acham que precisam, porque eles não têm um sentido maior para eles mesmos. Depois eu percebi que esse conceito não era meu, simplesmente eu desdobrei ele de uma forma diferente. E aí a definição que eu emprestei para a autoliderança é o processo de autoinfluência ou automotivação, se quiser mudar a palavra, que vai maximizar a minha energia, meu esforço, meu tempo, meu dinheiro, meus recursos, para que eu possa obter os meus resultados. Só que se eu não tenho um objetivo, onde eu vou colocar energia? E aí são muitos paradigmas que se juntam em relação a isso. O paradigma clássico, né, da Alice no País das Maravilhas. Né? Para onde você quer? Pergunta pro gato. Eu não sei, então qualquer caminho serve. Só que quando a gente é líder, um empresário, um executivo, e a gente sabe a duras penas
E a gente aprende muito mais na dor e no sacrifício Sim. e no insucesso do que quando as coisas dão certas, né? Que a empresa é um reflexo da liderança, a equipe é um reflexo da liderança. Então, se eu não consigo me auto-influenciar para cuidar da minha saúde, como é que eu posso esperar que as pessoas se cuidem para não ter um burnout, por exemplo? Imagina eu como coach, se eu tenho problemas financeiros, tenho problemas de saúde, tenho problemas de relacionamento. Que tipo de reflexo que eu vou produzir nas pessoas? É um reflexo muito ruim. Então, foi um pouco daí, foi um pouco da experiência prática, de tomar consciência